Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos falar do último capítulo do primeiro volume do Segundo Sexo. Sim, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. A gente finalmente chegou no fim desse livro maravilhoso e gigantesco, né? Como vocês viram. Porque não tanto pelo número de páginas, né? Mas, enfim, no sentido de ser um livro denso. E a gente finalmente chegou no fim, pelo menos, do primeiro volume, né? Gente, eu sei que é difícil de acreditar, e claro, né, a gente ainda tem aí o segundo volume pela frente, mas, né, hoje estamos encerrando um capítulo muito importante aqui no Pessoal é Político. Esse não vai ser o último episódio da temporada, e Turim já vai avisar isso, né, porque vamos ter mais um pra fechar em 30, pra ficar bonitinho aí, redondinho, né, o nosso 30º episódio. Exato. E ele vai ser uma conclusão da temporada, né, vai ser um apanhado de toda a temporada e a gente vai falar mais sobre no final aqui. Mas hoje é o último episódio falando do livro em si, né, do último capítulo do livro mesmo. E é isso, né, vamos ficar aí felizes que a gente chegou até o final, apesar de ainda ter um próximo volume nos esperando, que é maior ainda, né, que talvez seja mais denso ainda. Mas foi uma longa caminhada pra chegar até aqui, nós vencemos. Isso aí, gente, uhul, conquistamos aquela... Chegamos ao fim, sabe? Quando você chega no fim de um livro que foi, tipo, muito denso e intenso, assim mesmo, a leitura, realmente você fica feliz, sabe? Então, a gente entende. E nesse capítulo, a Simone vai terminar de falar sobre a questão dos mitos, né? É a parte 3, o capítulo 3 dos mitos, finalizando essa parte aí, né? Que, como eu disse, o nome desse primeiro volume é Os Fatos e os Mitos. Então, ela vai terminar com esse terceiro capítulo. E como nós comentamos antes, né, esse capítulo ele é bem curtinho. Acho que a gente falou no último episódio que esse seria um capítulo curto para variar pela primeira vez na história desse podcast. A gente tá falando que... Finalmente um capítulo que não é gigante, né? Exato, finalmente um capítulo com realmente poucas páginas, assim, ainda mais se você comparar com os outros. Eu acho que esse aqui tem o quê? 9 ou 10 páginas só. Enfim... Sim, aleluia, finalmente. E nesse ela vai trazer uma questão, várias questões, né? Mas ela vai trazer uma coisa muito importante sobre essa temática dos mitos. Porque no primeiro ela nos apresentou os mitos no geral, né? Quais que eles são, os mitos sobre as mulheres. E aí no segundo ela nos mostrou como esses mitos são utilizados na literatura, né? Dando exemplos práticos. E agora, no terceiro, para encerrar com chave de ouro, ela vai falar sobre como eles são utilizados na vida real das mulheres. E aí, então, por isso, eu acho que é um capítulo que, por mais que ele seja curto, ele é muito interessante, né? Ele traz uma temática muito boa. Então ela começa o capítulo já perguntando qual a importância dos mitos na vida cotidiana das mulheres, em que medida eles afetam os costumes e condutas individuais, e ressaltando que, para responder a essas perguntas, seria necessário determinar as relações que eles mantêm com a realidade. E essa discussão é muito importante, porque a gente sempre fala, né, aqui no podcast, a gente já repetiu isso várias vezes, que a gente precisa pensar dessa forma prática, sabe? Tipo, quem está se beneficiando com isso? Quem está ganhando alguma coisa com isso? Isso, gente, pra tudo, sabe? Eu acho que é uma boa dica, assim, de coisa pra sempre se perguntar quando você for fazer algo, né? Quando você for decidir algo, enfim, quando você achar que está escolhendo algo na sua vida, tipo... a gente fala muito isso, né, com relação, por exemplo, aos procedimentos de beleza e estética, né? Tipo, quem que tá ganhando com isso? A se sexualizar também, né? Tipo, toda essa questão. Exato. Quem está se beneficiando? É uma pergunta muito, muito, muito importante e que pode te levar a perceber qual é a realidade daquilo ali, entendeu?
Porque muitas vezes a gente faz uma coisa assim porque é isso, tá ali, tá estabelecido na sociedade que é isso e pronto, e não para pra avaliar essas questões, né? E eu acho que é uma pergunta bem relevante, né? E que aqui a Simone vai trazer pra perguntar quem está se beneficiando com a propagação desses mitos, né, sobre as mulheres. Eu acho isso muito foda, porque até então, tipo, é legal que no outro capítulo ela traz exemplos, né, que são super importantes, e lá no nosso Instagram a gente falou bastante sobre eles, a gente trouxe também pra atualidade, né, então a gente pediu pra seguidoras compartilharem também outros artistas, outras personagens femininas também, né, que são estereotipadas e tudo mais, mas se a gente fica muito nesse nível do abstrato, né, não é tão interessante, tipo, é interessante, mas a gente também tem que trazer pra realidade. Porque quando fica ali muito, tipo, na representação daquele mito, não faz tanto sentido. Daí quando você traz pra realidade bom, mas se existe essa representação é porque alguém criou ela, se alguém criou ela é porque tem alguém se beneficiando por trás, né? Então, tipo, ligar todos esses pontinhos é muito, muito importante, assim, pra conseguir entender por que a gente tá... né? Porque senão parece que é só uma problematização, entre aspas, vazia, né? Tipo, ai, nossa, pra que reclamar disso aí? Tipo, só que na verdade esses mitos, esses estereótipos, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui está, sim, afetando as mulheres, né? É porque, na verdade, as mídias, tipo, os livros que a Simone fala no outro capítulo e também esses posts que a gente fez, né, que eram mais voltados pra filme e tal, eles falam muito sobre como esses mitos são perpetuados, né? Tipo, no geral, na cultura. Porque é assim que você consegue espalhar uma ideia sobre as mulheres, né? Colocando em filmes, colocando em séries, colocando em livros, em todos os tipos de mídia, de propagação de cultura, assim mesmo. Mas agora ela vai falar não só sobre como eles são propagados, mas qual é o efeito, né, prático deles. Então, realmente, essa parte é bem interessante mesmo. Porque faz você refletir bastante até sobre a sua própria vida, né, assim. Sim, com certeza. Para começar, então, a explorar essa questão, a autora vai nos trazer as reflexões sobre aquilo que ela chama de eterno feminino, que seria a noção de que existe uma essência feminina, algo que a gente fala desde o início da temporada, né, que a Simone é muito contra, e faz total sentido. Afinal, ela era uma filósofa existencialista, e ela era totalmente contra, né, esse essencialismo, né, que era acreditar que, tipo, existe uma essência feminina, que toda mulher é assim apenas por ser mulher, né, que as coisas já são dadas, assim. Pra ela, não existe uma essência dentro dos seres humanos no geral. Eles se tornam o que eles são através das suas ações. E assim, seria muito ridículo você acreditar que existe uma coisa dentro das mulheres, que a gente já vem com isso e que faz a gente ser mulher, assim. E, obviamente, nós concordamos, e todas feministas concordam, tem que concordar, né, gente, senão não faz sentido. E a ciência já mostrou também várias e várias vezes que não existe esse negócio de cérebro feminino ou cérebro masculino, enfim, como os machistas sempre, né, pregavam antigamente. Então, aquela justificativa biológica que a gente já falou por aqui também, né, de as mulheres são assim porque o cérebro delas é assim e o dos homens é assado. Tipo, isso já foi comprovado que não existe. E na página 299, então, ela vai dizer: há diversas espécies de mitos, este sublimando um aspecto imutável da condição humana, que é seccionamento da humanidade em duas categorias de indivíduos. É um mito estático. Projeta em um céu platônico uma realidade aprendida na experiência ou conceitualizada a partir da experiência, ao fato, ao valor, à significação, à noção, à lei empírica. Ele substitui uma ideia transcendente, não temporal, imutável, necessária. Essa ideia escapa a qualquer contestação porque se situa além do dado. É dotada de uma verdade absoluta. Assim, a existência dispersa, contingente e múltipla das mulheres, o pensamento mítico opõe o eterno feminino, único e cristalizado. Se a definição que se dá desse eterno feminino é contrariada pela conduta das mulheres de carne e osso, estas é que estão erradas. Declara-se que as mulheres não são femininas e não que a feminilidade é uma entidade. Os desmentidos da experiência nada podem contra o mito. Uau!
Ou seja, ela tá falando, né, sobre a própria noção de gênero. É porque na época não existia esse conceito ainda, né, pra você chamar disso. Mas ela tava falando basicamente sobre essa questão de gênero, né, de feminilidade, que é criada pelos outros, obviamente criada pelos homens. E, assim, né, como a Simone ressalta, as mulheres que vão contra essa ideia de feminilidade perfeita, que ela vai chamar de eterno feminino, se tornam as erradas, porque o ser mulher é algo definido pelos homens. Se uma mulher vai contra isso, é como ela falou, não é que eles vêm e percebem, talvez o que a gente acha que é uma mulher tá errado, né? Não, eles vão achar, é a mulher que tá errada, é ela que não é feminina o suficiente, ela que não é mulher o suficiente, né, Robinho? Ela que tá errando, A gente vai falar disso depois, né, mas enfim, sim. Então, o mito da essência feminina, que basicamente é dessa feminilidade inata, é algo completamente contrário à realidade, porque, como ela diz, esse mito não é pautado na vida real. Na verdade, nenhum mito é, né? Mas enfim, a gente vai entrar nisso também daqui a pouquinho. Mas sim em algo transcendente, em algo que eles acham que é a mulher, entendeu? Não é sobre a realidade. Assim, os mitos sobre as mulheres buscam resumi-la inteiramente. Ou seja, eles criam essa ideia de que as mulheres são todas uma coisa só, né? Elas são todas iguais. Basicamente, né? Um padrão para as mulheres. E quando, na verdade, as mulheres são todas diversas. Então, é óbvio que vai ter sempre essa contradição entre esse mito da feminilidade e a vida real, né? Porque ninguém pode ser 100%, né? Isso é o que a gente Exato. sempre fala sobre essa questão de gênero. Tipo, nem a mulher mais empenhada... Quer dizer, não, não sei. É muito esforço pra ser mas assim. é muito esforço, exato. Tipo, Porque sempre vai ter alguma coisa que tá faltando, sabe? E irmão, quem que tem tempo pra isso? Aquelas... Exato. E aí, por isso mesmo, né, como a Simone vai dizer, os homens, eles ficam confusos quando as mulheres da vida real não seguem totalmente esses mitos da feminilidade. E não só confusos, né, mas eu diria até agressivos, muitas vezes, obviamente. Eles ficam confusos, revoltados, ficam indignados, porque eles descobrem, né, digamos assim, que as mulheres são todas diferentes, na verdade. Elas não são aquele objeto específico e único que é criado, aquele padronizado, sabe? Que é criado pelos mitos de, a mulher. E aí eles conhecem uma mulher, essa mulher é diferente da outra mulher, entendeu? Porque todas, na verdade, né, somos seres humanos. Então, cada uma tem suas particularidades, suas características e tudo mais. E aí, quando eles descobrem isso, eles ficam indignados, porque eles ficam, nossa, essa mulher ali foge do que eu tenho como o que deveria ser uma mulher. Aquela outra também, aquela outra também. Ah, não, essa aqui... Aí, o que acontece? Eles vão para as que vão mais próximas disso, né? Para as que estão mais próximas dessa visão do mito, do objeto que eles idealizam. Mas, como você falou, nenhuma, ou quase nenhuma, eu acho bem difícil, tá 100%, né, representando esse papel sempre. Eu lembrei muito agora da Garota Exemplar, mas enfim. Da Amy Dunn. Eu ia falar isso, ela mesma. Fingindo, assim. Ela tava na minha cabeça. Porque ela tava, obviamente, fingindo, sabe? Tipo assim, não tem outro jeito de você ser essa mulher perfeita, a não ser que você finja. A hora toda pro seu companheiro, a hora toda pro seu namorado, pro seu marido e tal, você tem que ficar fingindo que é essa outra pessoa, né? Eu lembrei também da Marvelous Miss Maisel acordando antes do marido, etc, e se trocando e se maquiando e tudo mais. Você vai ter que passar sua vida inteira fingindo, entendeu? Porque o que os caras querem não é uma mulher de verdade, o que eles estão idealizando é aquele objeto perfeito criado por esses mitos, que depois, né, eles não ganham e ficam revoltadinhos. E é um pouquinho, tipo, até a própria história que eu tava falando lá da Praia dos Ossos diz muito isso, né? Porque, tipo, é de uma mulher que sempre seguiu todos os padrões da feminilidade e tal, mas ela não era submissa no sentido de, tipo assim, ela não se contentou com o papel de dona de casa, mãe e tudo mais, tanto que ela tinha toda aquela fama de ser... a pantera, não sei o que lá, usava umas roupas muito extravagantes, o que, querendo ou não, por mais que ela fosse uma mulher da classe alta e tudo mais, que seguisse todos os padrões de feminilidade, ela ainda não seguia todos da submissão, né, da feminilidade no sentido
de personalidade, né? Não de beleza. É isso que eu ia falar, E porque aí, quando no a final- gente fala de feminilidade aqui, a gente não tá falando só de aparência, tá, galera? A gente não tá falando só da mulher ser magra, ter o cabelo liso, ser branca, seguir os padrões de beleza. A gente tá falando também de comportamento, de características, de personalidade, entendeu? Então, essa que é a questão. Porque, na verdade, a questão do padrão de beleza, da feminilidade, por mais que seja uma bosta, como todas nós sabemos, é a que dá pra mais, entre aspas, facilmente imitar, né? Pra algumas mulheres. Principalmente se elas já tiverem uma genética propícia a isso, né? Uma genética propícia a ser magra e tudo mais. Aí fica mais fácil de imitar essa parte. Agora, a parte dos comportamentos, por exemplo, né? Ser submissa, Sim. obedecer, tudo isso, também tá aí no pacote da feminilidade. É exatamente isso. E, bom, né, assim, isso tudo faz muito sentido, porque volta pra aquela questão dos homens acharem que os mitos são, tipo, a realidade universal, né, a verdade absoluta, justamente porque eles acreditam que a perspectiva deles de mundo é a oficial, né, é a objetiva, a verdadeira, aquilo ali é o certo, com certeza. Então, como que eles poderiam estar errados, né? Ele acha que sabe de tudo, que a visão dele é a correta, e por isso mesmo, em vez de entender que as mulheres são todas diversas, ele fica realmente agressivo e simplesmente contrariado quando vê mulheres que não seguem à risca a feminilidade. E pode ver, né? Obviamente, toda mulher que rompe com isso, por menor que seja, vai ter algum tipo de backlash. Às vezes ele é maior, às vezes ele é menor. Como eu tava falando ali na história da Ângela Diniz, né? Que tá sendo retratada no podcast Praia dos Ossos. Foi um caso de feminicídio. E ela tava dentro de todos os padrões de beleza da sociedade, né? E ainda assim, obviamente, tem aí essa questão, assim. Isso é, enfim, foda, né? Exato, e aí a Simone vai pontuar que justamente por conta dessas diferenças que existem entre a vida real, né, as mulheres reais, e os mitos perpetuados sobre a gente, é que as mulheres sempre vão parecer ser extremamente ambíguas, né, para os homens. Porque se os homens acreditam que a mulher é malvada, é demoníaca, e depois ele vai ficar confuso quando ela se mostrar também como uma musa, ou uma mãe, uma deusa mãe, enfim, ele vai ficar confuso, porque se ele acha, sabe, se ele acredita 100% em um desses mitos, depois vai vir algo que vai contrariar ele, e aí ele vai ver, em vez de tentar entender que, talvez eu esteja errado, né, na minha percepção sobre as mulheres, ele só vai pensar, as mulheres são tudo ambíguas, as mulheres são tudo estranhas mesmo, misteriosas e tudo mais. E essa ambivalência, então, ela vai estar sempre presente no mito do eterno feminino, né? Que é isso que a Simone tá falando, essa essência que existe, que acreditam, né, que existe dentro da mulher. Que nada mais é do que o conceito do próprio gênero mesmo, né? Da própria feminilidade. Porque só pra dar um contexto, assim, a questão da palavra gênero ser utilizada pra isso, acho que começou ali depois dos anos 70, né? Na segunda onda. Então, de fato, quando a Simone escreveu esse livro, ela ainda não iria, utilizar essa palavra dessa forma. Então, faz sentido que ela fala, eterno feminino, mito sobre as mulheres, mas ela não usa a palavra gênero feminino, sabe? Que isso começou depois. Então, enfim. Só pra explicar, mas é basicamente isso que ela tá falando, né? No fim das contas. E eu achei interessante que a Simone coloca bem esse exemplo, né, da mãe santa versus madrasta cruel, que também foi uma dualidade aí que eu pesquisei, né, no meu TCC, quando eu tava pesquisando representações da maternidade, e volta pra muito daquilo que a gente já falou no episódio passado, né. E é aquela questão, né, da mulher ser uma figura ambígua, que a gente já falou também. E é por isso mesmo, porque se o cara acredita que esses mitos estão certos, a mulher sempre vai ser um sujeito contraditório. Daí é aquela coisa que a gente sempre fala, não tem como você ganhar. Porque o outro lado já chega, tendo toda uma noção de, como você tem que ser e o que é esperado. E sim, eu entendo, gente, que ao contrário também existe, que as mulheres também esperam que os homens sejam de certa forma. Mas eu acho que é importante a gente falar que não foi a gente que criou, né, essa definição. A gente não vê a nossa verdade como absoluta, tanto que
as mulheres não reagem com violência quando um homem não é da forma esperada. Tipo, ai, nossa, queria que ele fosse mais machão, então vou matar ele. Tipo, no máximo elas vão, por exemplo, não querer convenhamos. ficar com um cara, né, que ela não veja como tão macho. Mas agora, né, matar ele? Com certeza não. Eu lembrei daquela frase da Margaret Atwood também, né? Que é os homens têm medo que as mulheres riam deles e as mulheres têm medo que os homens matem elas. Tipo, é exatamente isso, sabe? Tudo isso é porque a Simone ela vai ressaltar que a criação dos mitos, como eu disse ali, eles não vêm de uma análise e apreensão real, assim, da realidade. Muitas vezes os homens projetam nos mitos, na verdade, os valores das instituições e da sociedade no geral. O mito é uma ideia transcendente, ele não vem de pesquisas e fatos, entendeu? Não foi uma coisa tipo, eles observaram as mulheres, então eles perceberam que elas são assim, e analisaram e não sei o que lá. Então, na verdade, é bem o contrário disso, né? O mito é essa ideia que você cria, como ela falou, que é transcendente, assim, não tem tanto a ver com o real. E aí, na página 301, ela vai dizer: o paternalismo, que reclama a mulher no lar, define-a como sentimento, interioridade e imanência. Na realidade, todo existente é, ao mesmo tempo, imanência e transcendência. Quando não lhe propõem um objetivo, quando o impedem de atingir algum, quando frustram em sua vitória, sua transcendência cai inutilmente no passado. Isto é, recai na imanência. É o destino da mulher no patriarcado. Não se trata, porém, da mesma vocação, tal como a escravidão não é a vocação do escravo. Percebe-se claramente em Comte, né, Auguste Comte, o desenvolvimento dessa mitologia. Identificar a mulher ao altruísmo é garantir ao homem direitos absolutos à sua dedicação, é impor às mulheres um dever ser categórico. Ou seja, né, ela vai explicar que os mitos não foram criados pautados na realidade do que é a mulher, do que elas são, do que elas faziam, mas sim para justificar a opressão delas, né? Ela até coloca como exemplo essa noção de identificar a mulher como super altruísta, né, que o Comte vai falar, mas não só ele, vários outros autores, né, vão falar isso, e não há nada em nenhuma ciência, em nenhum estudo, em nenhum lugar, nada, tá, gente, que vai confirmar, tipo, claro, porque você nasceu uma mulher, você vai ser mais empática, mais altruísta, assim como não há nada presente na biologia ou em nenhum, enfim, nada, cérebro nem nada, que vai fazer a gente ser voltada à imanência, né, que é ao lar, ao interior, aos sentimentos, como ela colocou ali, porque, na verdade, todos os seres humanos, obviamente, têm a racionalidade e têm os sentimentos, né? Então, por que só as mulheres ficam com essa fama, digamos assim, né? Porque todos esses mitos são criados pra colocar a mulher nessa posição, né? Eles não vêm de fatos, mas sim da vontade dos homens de justificar a nossa opressão. Então, tipo, eu quero manter as mulheres em casa, longe da vida pública, né? Longe da política, longe de todas essas coisas. Então, vou falar que elas são naturalmente voltadas para isso. Eu quero que as mulheres se dediquem 100% a mim, então vou falar que elas são naturalmente altruístas. Elas naturalmente querem cuidar dos outros, sabe? Então é muito, né? Pois é. Muito prático, né, homens? Vocês fazem isso pra, como a gente falou várias vezes no episódio da biologia, pra colocar a culpa na biologia, tipo, não, tem algo dentro da mulher que faz ela ser mais assim, é o instinto materno, é sei lá o quê. É aquilo ali que a gente falou no começo, sabe, gente? Tipo, questionar sempre quem que criou isso, por que criou, quem que tá ganhando com isso, né? Porque faz muito sentido, assim, pensar que esses mitos, eles não surgem do nada e eles vêm muito do que a sociedade precisa naquela época pra justificar uma opressão. Então, tipo, eu preciso manter as mulheres dentro de casa, então eu vou justificar isso criando toda essa questão de que, elas são naturalmente feitas para o lar, não sei o que lá, da mesma forma que o cuidar dos outros, que o altruísmo e tudo isso. E daí depois você tem o quê? Os homens que estão se privilegiando do nosso trabalho né, não remunerado, do trabalho reprodutivo, em casa. Então, Exato. tipo, não é coincidência, sabe? E a gente até já citou aqui um exemplo muito bom, que é o da União Soviética, né?
porque lá, depois da Revolução e tudo mais, o aborto foi garantido para as mulheres, elas podiam participar da vida pública e tudo isso, mas quando começou a ter um déficit populacional e assim como várias outras mudanças ali na União Soviética, voltaram a vender essa ideia de feminilidade, né, da mãe, da esposa e tudo isso. Por quê? Porque eles queriam que elas voltassem a ter mais filhos, né, porque estava começando a diminuir o tanto de nascimentos. Porque, né, se dão uma... Olha que loucura, se dão uma escolha pra mulher, né, se ela pode ou não ter filhos, muitas optavam por não ter. E aí, eles começaram a ver um problema nisso aí. Talvez nem todas vão querer ter. Pois é, né, se não for compulsório, né, se elas tinham, tipo, o direito ao aborto e a outros, né, e obviamente a métodos contraceptivos, e além disso, né, porque elas estavam participando da cultura, da política do país, então muitas ou não queriam mais ter filhos, ou só queriam muito mais tarde, entendeu? Então é claro que as famílias foram mudando, toda a população foi mudando nesse sentido. Quando eles começaram a ver que isso seria um problema, eles... não, peraí. Vamos voltar a vender a ideia da mulher que se realiza através dos filhos, através da família e tudo isso. Então, essa disseminação dos mitos sempre está ligada com o que a sociedade, né? E com sociedade eu quero dizer o Estado, enfim, a família, a igreja, muitas vezes... E quem estiver no poder também, o patriarcado, no geral, né? O mercado, hoje em dia, né? O que está precisando da mulher naquele momento, né? Se as mulheres foram trabalhar fora de casa, por exemplo, durante a Segunda Guerra, né? Elas foram lá, preencheram os postos de trabalho que eram dos homens, aí precisaram depois voltar para casa, quando eles voltaram da guerra. Aí eles precisaram fazer o quê? Reforçar os mitos da feminilidade e da maternidade para que elas voltassem a querer ser só esposa e mãe, a ficar em casa. Então, gente, sério, se a gente pega, tipo, e vai analisando pelo período, sabe, pela época da história, em que cada uma dessas coisas é mais disseminada, até se a gente pegar hoje em dia, sabe? A gente tava falando muito agora há pouco sobre essa questão do mito da beleza, né, e da pressão estética, tipo... Hoje em dia, quem dita isso tá sendo mais o mercado financeiro ali do que os estados, exatamente, né? Então, é tipo, se eles querem vender mais o produto X, eles vão vender o mito tal das mulheres, né? Porque eles precisam que elas comprem aquele produto. Então, gente, é isso. Tá sempre ligado com alguém muito mais poderoso do que a gente, que quer vender uma ideia do que é as mulheres pra ele poder ganhar dinheiro e poder se beneficiar de alguma forma. Sim, e justamente, né, a Simone vai explicar que criar um mito e disseminar ele é diferente de tentar entender a realidade através de teorias ou até de mitos e metáforas, mas que realmente tenham o objetivo de entender, porque a gente já percebeu que esses mitos não têm, né, obviamente. Tipo, uma coisa é você comparar o corpo da mulher com a natureza porque você vê semelhanças, por exemplo, entre o processo de gerar um filho e de crescer uma planta no solo. Aí outra coisa é você dizer que a mulher é a natureza e falar isso, tipo, tornando algo que é real, sabe? Em uma coisa mistificada, intranscendente e totalizadora. Porque os mitos, eles não criam espaço para questionamento ou para indagações. Você afirma com toda certeza. Tipo, a mulher é isso. Nesse caso, né? A mulher é a natureza. Porque assim, né? Obviamente, a mulher faz parte da natureza, todo mundo faz, os homens também, os seres humanos no geral fazem, né? Embora a gente não queira lembrar disso. Exatamente, embora, né, o ser humano hoje em dia esteja super afastado dessa lembrança, mas obviamente somos todos animais. Então, mas por que você cria um mito que identifica a mulher com toda certeza a natureza, sabe? De novo, a gente tem que sempre pensar, né, pra que serve, como que ele é utilizado, por que não se criou um mito do homem também criado à natureza? Porque ele também é animal, por exemplo, né? Esse em específico, né, a Simone vai dizer que ele é muito vantajoso pro homem, porque ele justifica os privilégios deles e os autoriza a abusar desses privilégios, ou seja, os homens utilizam esse mito pra dizer que a mulher tem que sofrer mesmo, porque, bom, a natureza quis assim, né? Fez elas dessa forma, foi da natureza, então não posso fazer nada. E não precisa tentar diminuir o nosso sofrimento, né? Enfim,
E assim eles conseguem aumentar ainda mais a miséria da condição feminina. E esse mito também é utilizado para negar o prazer sexual para elas, porque eles sempre vão utilizar a desculpa de ela é assim mesmo, ela é passiva como a natureza, né? Isso é muito interessante de pensar também, porque quantas violências já foram justificadas por causa de mitos, né? Convenhamos. Enfim, toda imposição da feminilidade é uma violência, mas se a gente parar pra pensar nas violências mais específicas, né? Por exemplo, acreditar que a mulher tem um instinto materno e por isso todo o trabalho de casa deve virar responsabilidade nossa, né? A vantagem para os homens é conseguir nos controlar, porque as próprias mulheres acabam acreditando nesses mitos. E se você entrar ainda mais nessa questão de violência e natureza, entra na questão, por exemplo, violência obstétrica, violência no parto, tudo isso que acontece, e é natureza, foda-se, sabe? Eu pensei muito... assim mesmo, tem que aceitar. Eu pensei muito em violência sexual com você falando isso, sabe? Isso é muito horrível, também. mas é verdade, né? Toda a cultura do estupro é isso, tipo... as mulheres são passivas mesmo, né? Você tem que ir lá e pegar o que você quer, né? Os homens aprendem isso. Então, esse mito também serve muito pra justificar isso, né? Tipo, você tem que ir atrás da mulher, você pode fazer o que você quiser com o corpo dela, porque ela é um ser passivo mesmo, né? Toda essa ideia, esse estereótipo de que a mulher é passiva no sexo, sabe? Daí surgem muitos problemas, gente, com relação às violências. E, basicamente, esses mitos, eles são utilizados para justificar todas as opressões. Então, sim, eles são, de fato, obviamente, a origem de muita violência. Até porque aí é isso, né? A violência vem da desumanização. E quando você não enxerga a pessoa como um ser humano igual a você violenta ela facilmente, né? Sem remorso, sem culpa, sem nada. E como a Simone já nos mostrou, os mitos nos afastam da humanidade, né? Da realidade. Eles nos transformam em pessoas, né? Eles transformam as pessoas em um ideal, em uma coisa, em uma ideia, em uma coisa transcendente e afastam da humanidade. Quanto mais você afasta alguém dessa humanidade, mais fácil é de violentar essa pessoa, né? Eu acho que isso qualquer autor, qualquer autora, qualquer pessoa que fale sobre violência nos mostra como todos os povos oprimidos são desumanizados para serem violentados, né? Porque aí se você acredita que uma pessoa não é humana, você vai lá e violenta ela facilmente. Outro mito que a Simone vai comentar nesse capítulo é o da mulher misteriosa, né? Que a gente já falou bastante também nos outros. Que, segundo ela, é o que está mais enraizado nos corações masculinos. Eu acho essa parte engraçada. E esse mito, ele traz muitas vantagens para os homens, né? Porque, por exemplo, em vez de um homem admitir que ele é ignorante por não saber algo sobre as mulheres, ele vai se justificar dizendo que é porque elas são muito difíceis de entender, né? Porque elas são muito misteriosas, são muito complicadas. E aí, isso me fez lembrar bastante dos caras que não conseguem fazer uma mulher gozar, sabe? E ficam tipo, mas é porque mulher, né, é tão difícil. É que elas são tão diferentes, né? É um mistério mesmo, né? Descobrir como fazer... como dar prazer pra elas. E aí é bem isso, né? Em vez dele... Eu acho engraçado porque vocês veem que a gente só reclama, né? Porque no episódio anterior a gente tava reclamando dos que só querem dar prazer. Sim, é verdade. Que ela nunca tá bom pra elas. Nunca tá bom. Aí é bem isso, né? Em vez do cara tentar entender que ele é ignorante, que ele precisa aprender, né? Por exemplo, como o corpo de uma mulher funciona, ele se esconde atrás da justificativa de que ela é muito difícil, ela é muito complicada, é diferente. Cara, quantas vezes você já não ouviu, sabe? Aí você sempre fica tipo... mas será que é mais difícil porque realmente, assim, biologicamente falando, é mais difícil? Ou será que é porque os caras, né, tão um pouco se fudendo pra isso, e 2, tem essa noção de que eles já sabem de tudo, né? Então, eles não acham que o problema tá neles, eles acham que o problema tá na mulher. Tipo, ela que é difícil, ela que demora pra chegar lá, sabe? E aí, assim, a mulher, ela é ela que é problemática, o problema é dela, exato. Que tem algo de errado com o corpo dela. E aí, assim, a mulher é um enigma vivo, né, para o homem. E, obviamente,
assim, óbvio, né? Uma outra pessoa sempre vai ser um, entre aspas, enigma pra você, porque você não tá dentro da cabeça dela. Então a outra pessoa vai sempre ser, tipo, um mistério pra você. Mas, no sentido do que os homens acham da mulher, isso é muito mais intenso, né? Porque, cara, eles parecem não entender porra nenhuma da experiência feminina. E pior, não é só eles não entenderem, sabe? Parece. Não é só eles não entenderem, é que eles não se propõem a entender, eles não se propõem a aprender. Porque é aquilo que você falou antes, né? Sobre como os homens acham que a visão deles é o certo no mundo, é o objetivo, é o... enfim, é o universal. E aí é óbvio que eles não vão nem querer aprender, né? Como que o corpo de uma mulher funciona, por exemplo. Porque... pra quê, né? Se eles sabem de tudo. O primeiro passo pra você aprender alguma coisa é você admitir que você não sabe essa coisa, né? E aí eles ignoram questões como prazer sexual feminino, o parto, a amamentação, tudo isso, né? Tudo isso se torna uma coisa muito misteriosa pra eles, muito diferente, só coisa de mulher, e etc., como a gente já falou bastante no episódio da biologia. Cara, é só você ver, e isso sempre me incomodou muito, sempre me irritou muito, como homens não se envolvem nos métodos contraceptivos das suas parceiras, tá ligado? Tipo, tem homem que a parceira tá lá tomando pílula e, o cara não sabe nem como é que a pílula funciona, sabe? Tipo, os dois não querem ter filhos, e, tipo... o cara não pode nem se informar, sabe? Tipo, saber qual que é que ela toma, quanto que ela gasta, quais são os efeitos colaterais, quais são as questões, qual é o método que ela tá usando. Cara, os caras estão cagando, sabe? Tipo, a maioria, eu não digo cagando no sentido, A maioria. Que ele faz necessariamente, tipo, por mal, de uma forma, tipo, pensando, muahaha, estou cagando. Mas mais como, tipo, é socialmente aceito, tipo, isso ser uma coisa só de mulher, por exemplo. Mas é tão socialmente aceito que, tipo, que eles não precisam. Inclusive, é muito mais culturalmente aceito que a mulher chegue e converse com as amigas, por exemplo, sobre métodos contraceptivos, sendo que ela devia estar conversando com a pessoa que tá interessada em também não ter um filho, que é o seu parceiro, certo? Tipo, enfim, isso me irrita muito. Eu também acho, mas... e também como é socialmente aceito os caras ficarem tipo, ai, nossa, essa menstruação aí, eu não sei nada, nem sei como é que funciona. Tipo, gente, vocês acham isso bonito, tá ligado? Acha bonito ser burro? Tipo... É exatamente isso, puta. Eles acham. Sabe? Porque eles não se acham burros, né? Porque eles só acham, tipo, isso não é uma coisa importante pra saber, né? Porque não acontece com o meu corpo, não preciso saber, sabe? Bom, enfim, né, rant is over, mas isso realmente me incomoda pra caralho, porque não é visto como uma questão, principalmente essa questão dos métodos contraceptivos, sabe? Tipo, a mulher passa pelo inferno pra ir atrás de, tipo, sei lá, quero colocar DIU. Na grande maioria das vezes, a não ser que, enfim, isso realmente seja... Por exemplo, quando eu coloquei na época o meu ex também, né, foi junto comigo, foi atrás dessas coisas e tudo mais, mas a grande maioria das vezes o que acontece é a mulher que se fode indo atrás das informações, indo atrás de, se vai conseguir colocar pelo SUS ou não, se vai, né, enfim, todas as consultas, vai sozinha, faz tudo sozinha, se informa sozinha, e o cara não tá nem aí, né, de saber, no geral. Mas né, mais uma vez, como a visão do homem é tida como universal, né, então é isso que a gente já tava falando, eles desconhecem essa reciprocidade, então não é tipo, as mulheres têm que entender do meu corpo, eu tenho que entender do corpo delas também, afinal a gente vai se relacionar. Não existe essa reciprocidade. Então não vai ser tipo, né, a mulher vê o homem como um mistério também, porque na verdade o que acontece é que ela mesma se vê como misteriosa, isso é muito foda, gente. Até porque a mulher se sente alienada do próprio corpo. Então não é como se fosse tipo, existe um mistério feminino pro homem, mas também existe o masculino para a mulher. Tipo, não é isso que acontece. Nós somos alienadas do nosso próprio corpo, nós somos mistérios para nós mesmos. E isso é muito triste. Até porque essa questão do mistério, a gente falou muito sobre sexualidade, né? Igual eu falei dos caras que não sabem fazer uma mulher gozar. Enquanto isso, as revistas femininas estavam como? Aprenda a dar o melhor boquete da sua vida. Então, realmente não é comparável. Sim.
Na página 303, então, a Simone vai dizer: dizer que a mulher é mistério não é dizer que ela se cala, e sim que sua linguagem não é compreendida. Ela está presente, mas escondida sob véus. Existe além dessas incertas aparições. Quem é ela? Um anjo, um demônio, uma inspirada, uma comediante? Ou se supõe que existem para essas perguntas respostas impossíveis de descobrir? Ou antes que nenhuma é adequada, porque uma ambiguidade fundamental afeta o ser feminino. Em seu coração, ela é para si mesma indefinível, uma esfinge. Enfim, essa parte é foda, né? Porque é muito isso que a gente falou, assim, já que não é que a gente não é compreendidas, que nunca fomos compreendidas, é porque não querem nos compreender, né? E isso que ela fala de não é que a gente se cala, é que, enfim, a gente continua falando sempre, mas os caras não tentam entender o que a gente tá falando. Parece até poético, né? Mas é isso que acontece, é isso que sempre aconteceu, né? É, porque o jeito que a Simone fala, né? E sim, essa frase sobre a linguagem dela não ser compreendida, cara, é muito boa, sério. Tipo, dizer que a mulher é um mistério não é dizer que ela se cala, e sim que a sua linguagem não é compreendida. É exatamente isso, sabe? Não é que, ela é um mistério, porque, nossa, de fato tem algo dentro da gente que nos torna muito misteriosa. É só isso, os caras não querem aprender, não se interessam. Não querem entender Sim. Quem é a mulher de verdade, né? Para além dos mitos que eles criaram. E aí, uma outra coisa bem interessante que a Simone vai comentar é como a mulher não sabe dizer quem ela é, né? Ela não sabe se definir. E isso me lembrou bastante também a Mística Feminina, da Betty Friedan, que eu tô lendo agora. E ela vai falar bastante sobre essa questão da dificuldade de se definir, da dificuldade de dizer quem você é. Porque nas entrevistas que ela fez com as donas de casa, né, lá daquela época, anos 50 e tal, ela realmente percebeu que as mulheres, elas não sabiam dizer. Elas sabiam que elas estavam insatisfeitas com as vidas delas, né? De dona de casa, de mãe, elas sabiam que faltava alguma coisa, mas elas não entendiam exatamente o que, e elas não conseguiam dizer quem elas eram. E aí é muito foda, porque no livro ela coloca algumas partes dessas entrevistas, sabe? E aí tem umas mulheres que falam, cara, eu não sei quem eu sou quando eu não tô cuidando dos meus filhos, ou não tô fazendo o jantar pro meu marido. Eu realmente não sei dizer mais quem eu sou, sabe? Quais são os meus gostos, o que eu faço, quem sou eu, sabe? E aí também me lembrou bastante o livro da Audre Lorde, que eu tô lendo agora. 2 livros. Porque ela comenta muito sobre o quão é importante para um grupo oprimido saber definir quem você é, entendeu? Para uma pessoa que faz parte de um grupo oprimido. Porque se você não se definir, a outra pessoa, o opressor, vai te definir, né? Então, a Lélia Gonzalez também falava muito isso, né? Que a mulher negra precisa ter nome e sobrenome, que ela precisa se definir, precisa chegar num lugar falando, não, eu sou essa pessoa, eu faço isso, entendeu? Porque se você não se definir, um homem branco e tal vai te definir por você, tá ligado? E aí é muito foda, porque a gente pode ver aqui claramente, né? Quando a gente analisa como esses mitos são perpetuados, o impacto que eles têm nas mulheres, que eles dificultam muito essa questão da gente se conhecer e entender quem a gente é, né? Porque assim, gente, todos esses mitos que a gente tá falando aqui, eles estão na sociedade, entendeu? Não são só os homens que aprendem eles, são todos nós. Então, por exemplo, essa questão da mulher ser misteriosa, essa questão da mulher ser a natureza, tudo isso a gente aprende também e a gente internaliza também, sabe? Então, essa que é a parte complicada, sabe? Não é uma coisa que é ensinada apenas para os homens. É pra eles, é pra gente, pra sociedade toda. E isso dificulta pra caralho, velho, pra gente saber, tipo, o que a gente gosta de verdade, quem que a gente é de verdade, sabe? Sim, isso faz total sentido, porque, tipo, sempre nos definiram, né? Nunca foi a gente que se definiu, que é toda essa questão da criação do gênero, né? Nunca foi a gente que criou, óbvio, porque a gente não iria criar uma hierarquia onde a gente está por baixo, isso seria masoquismo, não sei. Então, faz total sentido que a gente também fique confusa, tipo, isso aí que você falou das mulheres falando, eu não sei quem eu sou quando
eu, enfim, não tô cozinhando ou cuidando, né, dos meus filhos e tal. Gente, isso, tipo, dá pra pensar facilmente nas nossas avós, dá pra pensar em muitas mulheres, né? Tipo, milhares. E, né, é isso, você continua sem saber, né, você não consegue se definir, porque tudo que você se define é o que você foi ensinada a ser, né, dentro dessa categoria submissa. E é muito complicado mesmo, porque você vive a sua vida seguindo essa feminilidade, porque te disseram que é isso que é ser mulher, mas aí você fica confusa quando percebe que talvez não goste disso, ou não goste de tudo isso, né, de todo o conjunto disso, que era essa mesma questão das donas de casa, né, que elas não estavam felizes e realizadas como venderam pra elas, né, naquele American Way of Life. E elas não conseguiam, muito provavelmente elas não conseguiam apontar o porquê disso, né. É muito foda, né, porque é exatamente isso, elas chegavam num ponto em que era pra elas estarem com a vida perfeita, maravilhosa, incrível, e aí é muito isso, o que elas fazem agora, sabe? Passam o resto da vida cuidando dos filhos, do marido, cuidando da casa, se sentindo insatisfeitas. Como elas não faziam coisas, tipo, por elas mesmas, entendeu? Aí ficava difícil realmente de descobrir quem elas eram e se definir. Porque a Simone, ela vai explicar isso muito bem, de uma forma muito boa e muito filósofa existencialista, como sempre, né? Que um existente, né, ou seja, uma pessoa, é aquilo que ele faz. Então, como a mulher é impedida de fazer as coisas na sociedade, a maioria das coisas, né? Ainda mais naquela época. Pelo menos as coisas que ela realmente quer, né? É muito mais difícil para ela saber quem ela é, porque, segundo a autora, em sua subjetividade, o ser humano não é nada. Medem-no pelos seus atos. Ou seja, se a mulher não consegue fazer as coisas por conta do patriarcado, que tá impedindo ela, né? De fato, ela não vai saber quem ela é, porque o homem, ele não consegue descobrir esse mistério do que é a mulher, simplesmente porque não existe uma essência feminina. E porque ao serem impedidas de fazer essas coisas, as mulheres não são muitas coisas. É foda, mas é a realidade, porque como a Simone falou, uma pessoa não é nada se ela não faz nada, entendeu? No nosso mundo. Então, se você fica, por exemplo, só trancada em casa, só lavando a louça, só cuidando do seu filho, de fato, você não vai ser muitas coisas. Como que você vai se definir além de mãe, esposa, dona de casa? Sabe? Esse é um exemplo, Sim. Mas enfim. A gente pode colocar isso para várias outras coisas, assim. Se você tá impedida de fazer várias coisas na sociedade, então, realmente, você não vai poder ser muitas coisas. Porque as pessoas que são mais fodas no nosso mundo, né, são aquelas que principalmente atuam na vida pública, obviamente, que estão fora de casa, que fazem várias coisas, que inventam novas coisas, que criam novas coisas, tá? Sim, e além disso, a mulher, ela sempre foi ensinada a mentir para os homens, né? E não mostrar quem elas são de verdade. Então, faz muito sentido eles não saberem também quem elas são, né? E no fim das contas, nem a mulher e nem o homem sabem o que é a mulher. Da hora, né, galera? Para que toda reciprocidade seja impossível, o outro precisa ser o outro até para ele mesmo, né? Sua subjetividade é afetada pelo fato de ser o outro. Justamente esse fato dela se enxergar como outro que dificulta o entendimento dela mesma. É bem complicada daquilo que a gente estava falando, que nós nos alienamos para nós mesmas, né? Não sabemos nos definir, não nos conhecemos, para além daqueles rótulos que foram enfiados na nossa cabeça, né? E a gente não vive num mundo que, obviamente, que, enfim, nos instiga a nos conhecer, né? Realmente nos definir, claro. Trazendo de novo a Audre Lorde, eu tava lendo um texto dela que ela fala exatamente isso, sabe? Só que ela tá falando sobre a poesia, né? Então ela diz que fazer poesia é você se conhecer, é você explorar você mesmo no seu interior, saber quem você é, sabe? Se conhecer mesmo. E o mundo vai totalmente na contramão disso, né? No nosso mundo, principalmente hoje em dia, sabe? Capitalista e doido, realmente as pessoas, elas não são nem um pouco estimuladas a se conhecerem, a aprenderem e descobrirem que elas são, sabe? É muito mais vantajoso pro mundo, pro patriarcado, pro sistema todo, racista, machista, etc., se as pessoas simplesmente seguirem
todos os padrões e não pararem pra se questionar, não pararem pra se conhecer, entender o que elas gostam de verdade e o que elas querem de verdade, né? Como nós já comentamos, então, claramente esses mitos eles existem por um motivo. Né, eles sempre são utilizados pela sociedade patriarcal para justificar a opressão e as violências contra as mulheres, para nos desumanizar mesmo. E aí na página 306 a Simone vai dizer: a superação da experiência em direção à ideia transcendente foi deliberadamente operada pela sociedade patriarcal para fins de autojustificação. Através dos mitos, ela impunha aos indivíduos suas leis e costumes de maneira sensível e por imagens, sob uma forma mítica, é que o imperativo coletivo se insinuava em cada consciência. Por intermédio das religiões, das tradições, da linguagem, dos contos, das canções, do cinema, os mitos penetram até nas existências mais duramente jungidas às realidades materiais. Ou seja, os homens encontram nesses mitos que eles criaram ali explicações para suas experiências com as mulheres, né? olha que fácil, olha que prático. Por exemplo, se um homem foi enganado por uma mulher amada, digamos que ele é traído pela namorada dele, né? Aí, em vez dele ficar tipo, nossa, que bosta, né? Isso aconteceu comigo, ele vai declarar que, ela fez isso porque as mulheres são malvadas, as mulheres são seres demoníacos e horríveis. Então, eles se satisfazem, né, com esses mitos, porque esses mitos são justamente explicações baratas para as experiências que a gente tem, né? Então, ao mesmo tempo em que justifica todas as merdas que eles fazem com a gente, também é uma forma bem prática e fácil, rápida de explicar, tipo, todas as coisas que acontecem, tipo, nas suas interações ali com as mulheres, sabe? De um homem com uma mulher. Tipo, igual a gente falou ali, não consigo fazer a mulher gozar. É que a mulher é muito difícil, né? Ele não entende a companheira dele, porque ele não ouve ela, ele não tá atento aos sentimentos dela e ao que ela tá falando. Mas é porque a mulher é muito difícil, sabe? Tipo... Sempre. É tão conveniente, né? Incrível como é conveniente. E de novo, né, aqui entra toda aquela questão que a gente já falou lá, acho que é inclusive a segunda vez que eu tô falando isso nesse episódio, que é de quem está se beneficiando, né, com os mitos, e de que ações esses mitos estão justificando no final, que, enfim, esse é o principal, né, gente, porque é isso, né, eles vão substituir as experiências vividas por julgamentos desse ídolo feminino. O mito da mulher implica, então, na contemplação imóvel de uma miragem ao invés da realidade vivida com uma pessoa de verdade. Afinal, é mais fácil criar ídolos do que tentar entender as pessoas como seres humanos. Porque se você reconhece como um ser humano, você não pode justificar todo um sistema violento. Eu acho que isso resume muito bem, assim. Né? Tipo... As pessoas gostam de coisas também que são fáceis, né? Tipo, que são fáceis e práticas. Tipo, é mais fácil realmente eu acreditar que a mulher é assim do que isso. Até pra nós mesmas, né? Até pra nós Muitas mesmas. vezes. É mais fácil, por exemplo, você falar, não, eu gosto de me depilar, porque mulher é assim, né? A gente gosta de ter a nossa pele macia e lisinha, do que parar pra se observar e analisar, porque essa questão também que a gente falou ali mais cedo sobre se conhecer. E conseguir se declarar, né, se determinar, falar quem você é uma coisa muito dolorida e muito complicada. Então, a gente sabe que não é fácil, sabe? Tipo, então aí, anos de terapia e tudo mais pra você tentar entender quem você é, né? A psicologia tá aí toda pra isso. Então, realmente é uma coisa complicada. É mais fácil você simplesmente falar, não, sou assim porque mulheres são assim e ponto final, e não olhar pra além disso, né? E esse exemplo da depilação é muito bom, né? Porque ele é bem simples, mas ele mostra isso muito, muito claro, né? É óbvio que é muito mais fácil você só aceitar aquilo ali. Não, realmente, de fato e tal. Todas as mulheres se depilam mesmo porque a gente gosta, porque, enfim, aí acredita nos mitos, tipo, higiene, etc, etc. E aí, ao invés... Porque realmente, tipo, você olhar a sua perna peluda, você realmente aceitar, você sair de casa, assim, é muito mais difícil, gente. Tipo, não se compara, assim.
E eu não tô falando que todo mundo consegue fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tô falando que, tipo, conseguir no quesito de ter os meios e tudo mais. Eu não tô julgando quem faz, mas eu tô falando que, cara, é mais difícil, querendo ou não. Não tem como dizer que não, sabe? Exato. E por conta de tudo isso, né, a Simone acredita que os homens deveriam, obviamente, parar de ver as mulheres como esses símbolos, e ela também pontua que eles não vão perder nada nesse processo se eles pararem de ver as mulheres dessa forma mistificada. Mas aí entra uma questão que eu e a Letícia até já discutimos sobre isso antes, né, quando a gente estava lendo o capítulo e anotando as coisas para fazer o roteiro, que é: a gente acha que a Simone é muito ingênua nesse ponto, porque ela fica falando que, os caras não vão perder nada nesse processo se eles verem as mulheres como um ser humano, mas isso não é exatamente verdade, né? Porque em metade do capítulo ela passa falando sobre como esses mitos são utilizados pelos homens. Então aí já tá uma coisa que eles perderiam, né? Que é uma justificativa pra oprimir a gente. Querendo ou não, já é uma coisa que eles estariam perdendo se eles parassem de propagar esses mitos. E aí ela justifica essa posição dela falando que os sonhos, as ideias criadas, essas coisas transcendentes, são bem mais pobres do que a realidade vivida. O que é verdade. De fato, por exemplo, se você for pensar num relacionamento amoroso que um cara vai ter com uma mulher, de fato vai ser um relacionamento muito melhor e com certeza mais satisfatório para ambos se o cara vê a mulher como uma igual, né? Se ele enxergar nela um ser humano... depende do que é satisfatório, né? Isso... cara. Eu tô falando satisfatório realmente no sentido de, tipo, ter um relacionamento bom, saudável. Sim. E que seja tranquilo pra ambos. Mas, claro, se a gente estiver falando como satisfatório, tipo, se o cara quiser abusar de você, né? Se isso for o satisfatório pra ele. É isso que eu quero dizer, porque não é como se isso não fosse também satisfatório pra eles. Afinal, eles fazem por um motivo, né? Ou, tipo, ter uma mulher em casa fazendo tudo pra você, Exato. Tá ligado? Que você não vê em pé de igualdade. Pode ser, não, por exemplo, pode não ser satisfatório no quesito emocional, porque, tipo, o cara queria ir pra casa e encontrar uma pessoa que ele encontra de igual pra igual, pra conseguir conversar, para os dois evoluírem juntos e tal. Mas quantos homens realmente querem um relacionamento pros dois evoluírem juntos, né? Sim. Aí fica a dúvida. Tipo, eu até entendo o ponto dela, sabe, por esse lado, mas aí eu acho que é isso, ela esquece de olhar pelo lado dos privilégios que os caras iriam perder, né, nesse processo. Eu acho que até no episódio que a gente fez lá do Filosofia de Boteco, você falou sobre isso, né? Sobre quando a gente fala sobre o fim do patriarcado, muitas vezes nós mesmas, feministas, falamos pros homens, tipo, mas vai ser bom pra todo mundo iria adorar essa nova sociedade, sem o machismo, sem o patriarcado, mas não é verdade, porque, tipo assim... as coisas iam mudar muito, muito, muito se não existisse tudo isso. Então, os caras teriam que se adaptar a uma nova realidade. Em alguns pontos, poderia não ser muito positivo pra eles. Isso é uma crítica que eu faço muito a Simone, porque várias vezes ela vai falar muito sobre como, tipo, os homens não vão perder com a emancipação feminina, e ela foca muitas vezes na questão do amor romântico, né? Porque ela também, obviamente, teve vários amores e foi muitos anos apaixonada por Sartre e blá blá blá. Eu entendo, Simone, eu entendo. A gente tem nossos machos de estimação às vezes. Eu boto fé. E eu super entendo e tudo mais. E ainda mais porque, enfim, pela época que ela vivia e talvez até pela questão do existencialismo, né? Da filosofia dela mesmo, porque ela vê como, tipo... benéfico para os dois dos seres humanos, se os dois viverem vidas que, enfim, que eles possam serem livres, tem muito essa questão da liberdade. Quando você lê outras obras dela, você também encontra isso. Mas falando assim de forma prática, gente, a gente não precisa ficar falando pros caras, olha, mas vocês não vão perder nada, não sei... Tipo, sabe, parece que a gente tá sempre pedindo desculpas, assim... Por pedir, sim. Tipo, direitos básicos, assim. Por querer ser tratada como um ser humano, sabe? E aí, na página 307, a Simone vai dizer: reconhecer um ser humano na mulher não é empobrecer a experiência do homem. Esta nada perderia da sua diversidade, da sua riqueza, de sua intensidade, se assumisse em sua intersubjetividade,
Recusar os mitos não é destruir toda a relação dramática entre os sexos. Não é negar as significações que se revelam autenticamente ao homem através da realidade feminina. Não é suprimir a poesia, o amor, a aventura, a felicidade e o sonho. É somente pedir que as condutas, os sentimentos, as paixões assentem na verdade. E é isso, eu entendo, como você falou, eu acho que a Simone foca muito nessa parte do amor romântico e que aí, por um lado, foi como eu falei, se fosse pra ter, tipo assim, se fosse pra pensar num ideal de relacionamento que é saudável, é livre, porque como você comentou também, a Simone tem muito essa questão do existencialismo, da liberdade, de todo mundo ser livre e tal. O amor livre, gente. E aí, realmente, de fato, se for pra você ter, tipo, um amor livre, um relacionamento 100% de igual pra igual, que todo mundo se respeite, que seja saudável, tranquilo e tudo mais, sim, o cara não iria perder nada nesse quesito, entendeu? Muito pelo contrário, ele só iria ganhar, ele teria um relacionamento muito melhor com a mulher, sabe? Mas aí a minha crítica entra justamente que ela fala ali, porque daí o amor romântico não vai perder e tudo mais. Ok, concordo. Mas e se perder, né? Tipo, exato. Será que não é um sacrifício? Tipo assim, honestamente, eu prefiro a minha emancipação, sabe? Tipo, o amor romântico que se foda ali, né? Tipo... Tem coisas mais importantes, sabe? É só isso que eu quero dizer, tipo... Eu acho que vem muito disso da Simone valorizar muito o amor e tal. Mas eu concordo com você também. Eu acho que não adianta muito a gente ficar... Ai, não, gente, mas tipo, vai dar pra acabar com o patriarcado e a gente continuar tendo os mesmos relacionamentos com os homens e tá tudo certo e todo mundo vai estar feliz. Porque o foco continua sendo no manter esse relacionamento com os homens, né? Tipo... não deve ser o nosso foco. Então fica aí a crítica a Simone de Beauvoir nesse ponto. Super válido. E aí, por fim, ela vai dizer, então, sobre como, para ser considerada uma mulher de verdade, a mulher deve se aceitar como o outro. Ou seja, para a gente estar 100% dentro de todos esses padrões aí da feminilidade, nós temos que aceitar a nossa inferioridade e também acreditar nessa inferioridade, né? Acreditar mesmo que nós somos inferiores, submissas e tudo isso. E não tem como não lembrar aqui, é claro, da maravilhosa entrevista do Robinho, na qual ele justamente fala que as mulheres que estavam criticando ele por ter estuprado, não é mesmo? Uma mulher, não eram mulheres de verdade, nas palavras dele, o conhecedor de todas as coisas do mundo e de gênero e de saber o que é uma mulher, né? Afinal, na cabeça de um homem machista, escroto como esse cara, né? Estuprador, vamos falar com todas as palavras, realmente uma mulher de verdade, ela não estaria enfrentando ele, né? Porque ela teria que ser submissa, ela teria que ficar quietinha, obedecendo, não poderia falar contra ele. Então, assim, a entrevista dele foi escrota, gente, mas é como a maioria dos caras pensam, sabe? Tipo, esses caras escrotos e machistas pensam assim mesmo, sabe? Uma mulher feminista, pra eles... eles não veem como mulher, porque ela não está seguindo 100% os padrões de feminilidade. Só por ser feminista, entendeu? Só por se levantar contra alguma coisa, ela já não é uma mulher na cabeça de muitos caras, entendeu? E foi engraçado, né, que justamente na semana dessa fala horrível, que infelizmente a gente teve que trazer aqui, desse nome desse homem horrível também, né, desse estuprador. Desculpa aí, galera, enfim, trazer um nível de coisa tóxica, Chernobyl aqui pro programa, mas um pouco de radioatividade. Mas bem nessa semana, né, que a gente foi ler esse capítulo e acabou casando muito bem, porque é exatamente isso, assim, na cabeça dele e de inúmeros outros caras, porque vamos combinar, né, que nem a Isabela falou, ele só teve coragem de falar numa entrevista, mas eu sei que é o pensamento de muitos caras. Uma mulher, né, pra ser mulher mesmo, tem que ter todos os atributos que eles, homens, decidiram e definiram, né? Então, quando ela não tem, eles ficam revoltadinhos e falam que ela não é mulher de verdade, né? Ao invés de admitir que eles não sabem o que é uma mulher. E daí, quando a gente volta pra questão do o que os caras estão ganhando, o que as pessoas estão ganhando, o que as pessoas estão perdendo lá, né? Que todo o rolê do episódio, é isso, gente. É tipo...
o cara ia viver por aí livremente, ia jogar no Santos e tal. A galera fez uma pressão, né, midiática em torno disso, e aí o Santos deu pra trás. Então, tipo assim, o que ele perdeu? O que ele ia ganhar? Tipo, né? Eu preciso falar alguma coisa, gente? Tipo, por que ele tem ódio de feminista, né? Por que será? Por que feminista não é mulher pra ele? Porque mulher pra ele é as que ficam quietinhas, né? Vou estuprar em paz as que não interferem. As que não interferem na vida dele, né? De forma alguma. Na violência masculina que ele claramente quer praticar, né? Que ele claramente quer praticar e tá sendo impedido de praticar. Ele basicamente disse na entrevista, poxa, gente, me deixem estuprar em paz, sabe? Deixa eu violentar mulheres aqui de boas, em paz. Ai, escroto. Ai, gente, enfim, desculpa pelo momento radiação, mas é que a gente teve que falar. Aí, nas páginas 307 e 308, a Simone escreve uma passagem que eu achei simplesmente incrível e que ela fala muito sobre como é realmente impossível para uma mulher querer se afirmar enquanto sujeito e ainda estar dentro desses padrões de feminilidade, porque completamente, né, no sentido total mesmo, tanto de aparência quanto de comportamento, personalidade e tudo isso. Ela vai dizer: aos olhos dos homens e da legião de mulheres que se veem por esses olhos, não basta ter um corpo de mulher, nem assumir como amante, como mãe, a função de fêmea para ser uma mulher de verdade. Através da sexualidade e da maternidade, o sujeito pode reivindicar sua autonomia. A verdadeira mulher é a que se aceita como outro. Há na atitude dos homens de hoje uma duplicidade que cria na mulher um dilaceramento doloroso. Eles aceitam em grande medida que a mulher seja um semelhante, uma igual, e, no entanto, continuam a exigir que ela permaneça o inessencial. Para ela, esses dois destinos não são conciliáveis. Ela hesita entre um e outro sem se adaptar exatamente a nenhum, e daí a sua falta de equilíbrio. No homem não há nenhum hiato entre a vida pública e a vida privada. Quanto mais ele se afirma seu domínio do mundo, pela ação e pelo trabalho, mais se revela viril. Nele, os valores humanos e os valores vitais se confundem, ao passo que os êxitos autônomos da mulher estão em contradição com a sua feminilidade, porquanto se exige da verdadeira mulher que se torne o objeto, que seja o outro. Ouviu o feminismo liberal? Em 1949, a Simone já estava escrevendo sobre como não dá pra gente redefinir ou se apropriar da feminilidade. Porque a feminilidade, no fim das contas, prega exatamente isso, né? Que a gente seja o outro, que a gente seja basicamente um objeto. Então, não tem, gente, não importa quanta purpurina e batom vermelho vocês colocam em cima disso. Não dá. Aí ela vai falar que uma mulher que exercia um ofício viril, por exemplo, era ridicularizada se tentava ao mesmo tempo ser desejável. E aí ela escreve que ela acredita que isso está pouco a pouco mudando e que talvez sejam criados novos mitos sobre isso. E assim, né, é foda porque, de fato, a Simone escreveu isso lá em 1949 e hoje, por exemplo, uma mulher que trabalha, ela, né, a maioria das mulheres trabalham e, tipo, elas não estão só dentro de casa e tudo mais, e isso não é mais um impedimento, por exemplo, para ela ser vista como desejável para os homens, né. Eu acho que hoje é meio raro até, principalmente entre as pessoas mais jovens, você vê, sei lá, um cara falando que, nossa, quero uma mulher dona de casa, sabe? E então essa não é mais uma grande questão. Mas aí se criam novos mitos, né? Porque essa que é a graça da sociedade, do capitalismo, do patriarcado. Vão sendo criados e adaptados novos mitos, né? Então, hoje em dia, já se admite que uma mulher, por exemplo, trabalhe fora de casa, exerça o que seria chamado de um ofício viril, mas há várias outras coisas que envolvem ela ter que escolher, né, entre aspas, entre ser amada por um homem e ser feminina. Ou ela vai ter que, né, renegar a essa feminilidade e ficar sozinha. A gente fala bastante disso, né? Essa questão de, tipo, mulheres feministas muitas vezes acabarem se sentindo sozinhas, ou feministas heterossexuais, tá? Eu tô falando no caso, gente, de, tipo, não quererem entrar em relacionamentos com homens, obviamente, porque já tem noção de todas essas merdas, e porque
Para muitos homens, é claro que uma mulher, por exemplo, feminista, ou que não siga os padrões de beleza, né, que não esteja dentro dos padrões de beleza, não vai ser desejável, né? E aí, tipo, ok, hoje em dia ela pode até já exercer um ofício viril, mas tem várias outras questões aí no meio. Por exemplo, se ela for melhor no trabalho ou mais inteligente do que um homem, já se torna um problema. Vários caras já ficam intimidados, sabe? Então, tipo, quantas vezes a gente não ouve, assim, falar de mulheres que fingem ser mais burras, sabe? Só pro cara se sentir melhor, tipo, ou então que, enfim, não querem ter um trabalho melhor do que o marido. Então, tipo, ok, todas nós praticamente, né, já estamos no mercado de trabalho, mas ainda surgem vários outros problemas aí no meio, né? Sim. E aí a Simone fala, então, sobre essa dificuldade que as mulheres têm de se assumirem enquanto indivíduo autônomo, ao mesmo tempo em que elas tentam se encaixar nesse destino feminino, né? Nessa feminilidade. Porque é isso sempre vai ser contraditório. Se você tentar ser independente, se afirmar como indivíduo, fazer as suas coisas, descobrir quem você é, você já tá indo contra aquilo que a feminilidade prega. Porque a feminilidade prega passividade, prega que você fique quietinha no seu canto, entendeu? Não se rebele contra ninguém, não tente, sei lá, lutar politicamente por nada, entendeu? Então, assim, gente, é contraditório, entendeu? Não tem essa de, vamos resgatar a feminilidade, vamos ressignificar, pipipi, popopó, eu uso o meu batom, isso é empoderamento, eu uso o meu salto alto, isso é empoderamento. E aqui eu tô falando só das questões estéticas, sabe? Mas como a gente disse, tem muito mais pra além disso na feminilidade. E aí, é isto. Por exemplo, uma mulher feminista já tá indo contra todas as questões da feminilidade. Claro, se ela for uma feminista liberal, aí não tanto. Que realmente seja feminista. A gente tá falando de que é realmente feminista, tá, gente? É por isso que a feminista liberal é a feminista aceita, né? Porque ela é a feminista que tá indo... Exato. Estou indo contra o sistema, mas o contra o sistema dela, né? É uma coisa super tipo, homens. Eu vou mostrar meus peitos pra vocês, kkk. Uau, super contra o sistema. Sim. Na página 309, a Simone finaliza esse capítulo e finaliza, então, né, o livro, dizendo: o que se deve esperar é que, por seu lado, os homens assumam sem reserva a situação que se vem criando. Somente então a mulher poderá viver sem tragédia. Então ela será plenamente um ser humano quando se quebrar a escravidão infinita da mulher, quando ela viver por ela e para ela, o homem, até hoje abominável, tendo-lhe dando a alforria. Ou seja, ela só vai ser um ser humano independente mesmo, né, quando ela conseguir isso, quando ela conseguir viver para ela e se desvencilhar dessas amarras, dessa escravidão mesmo que é a feminilidade, né? Eu acho muito interessante, porque é isso, né? Ela fala que seria relativamente mais fácil só aceitar a sua posição de outro do que lutar para se emancipar, porque é aquilo que a gente já falou, dando o exemplo até da depilação ali, né? Se emancipar é difícil, é doloroso, você tem que comprar várias brigas, bater de frente com muitas pessoas, ainda mais quando você está em uma posição de ter algum privilégio dentro da sociedade, né? É muito fácil perceber que as coisas são mais simples quando você só fica quieta e aceita, mas ao mesmo tempo isso não te protege. E daí a gente volta pra maravilhosa Audre Lorde, que falava aquela máxima, né? Que o silêncio não te protegerá no final das contas. É foda, né? É bem isso mesmo. A gente comentou, inclusive, na primeira temporada lá da Andrea Dworkin, e como ela fala que justamente pra você ser feminista, você precisa lutar, pra você lutar, né, pelos seus direitos, você precisa ir contra tudo que te ensinaram sobre o que é ser uma mulher. E realmente, sabe, mesmo hoje em dia que a gente acha que já conquistou muito, que já tá tudo ganho, blá, blá, que todo mundo aceita o feminismo, etc., e vê o movimento como algo importante, vem... Aí, né, a gente vê que não é bem assim. A gente vê essa fala, por exemplo, do Robinho, né, que na verdade está mais próxima do que a maioria dos brasileiros e brasileiras acham, do que a gente acredita, né? Porque é isso, como disse a Andrea Dworkin, feministas são odiadas porque mulheres são odiadas. E, né, a gente ainda vive em um mundo em que as mulheres são odiadas.
E assim, nós finalizamos este primeiro volume do clássico O Segundo Sexo. Gente, foi uma honra ler aqui com vocês, sério, foi uma experiência muito incrível. Mas como a gente comentou antes, ainda vai ter mais um episódio, que vai ser, na verdade, uma live no Instagram. Olha que legal, né, galera? Vai ser outro formato aí. E nós vamos subir depois aqui como um episódio do podcast. Então, se, por exemplo, você não conseguir assistir no dia, né, não conseguir interagir lá com a gente, tá tranquilo, vai surgir aqui como episódio. Mas, se você quiser interagir com a gente ao vivo, né, mandar perguntas, querer saber como é que a gente tá, mandar um oi aí, mandar uma pergunta sobre a temporada, fica à vontade, a gente vai divulgar tudo lá no Instagram, para vocês saberem quando vai ser, o horário e tudo mais. E nesse último episódio a gente vai fazer, então, um encerramento, né, de toda a temporada. A gente vai falar como é que foi a experiência, vamos responder todas as perguntas que nos mandarem e vamos falar sobre o que a gente tá pensando aí pro ano que vem, né, pra próxima temporada. Então eu tô bem animada, acho que vai ser bem divertido. Sim, vai ser muito massa. E, como sempre, a gente vai deixar aquela caixinha pra vocês fazerem perguntas lá no Instagram, né, nos stories. E vamos responder essas perguntas durante a live. E também as que forem feitas ali, né, quando as pessoas vão comentando e tal no chat. Eu gosto de fazer live por causa disso, né, tem essa interação maior ali com o público. Então vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir ir conversando com vocês mesmo ao longo do episódio, assim, vai ser bem mais descontraído. Enfim, eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que é uma ideia massa, assim, pra acabar a temporada. Então, quem não nos segue ainda, vai lá no @opessoalepolítico no Instagram e fique por dentro de quando nós vamos fazer a live e tudo isso. A gente vai sempre informando nos stories e no feed e etc. Sim, por favor, nos sigam lá e, enfim, assistam, interajam, ou pelo menos ouçam aqui depois, porque eu acho que vai ser bem legal, vai ser mais descontraído, né? Não vai ser uma live, não vai ter roteiro, né? Como a gente sempre tem aqui e tal. Então vai ser bem diferente. Estamos animadas. Pra finalizar, então, eu selecionei alguns comentários feitos nos posts lá do Instagram também, que a gente tava fazendo isso, né, sempre no final dos episódios, e tem sido muito legal. Provavelmente temporada que vem vamos continuar fazendo nesse formato. Primeiro, foi um comentário feito no post do sorteio, né, que a gente fez lá no Instagram, o sorteio que a gente faz todo mês, né, para as nossas apoiadoras. E daí a Cíntia Brito, ela comentou: eu ouviria vocês o dia todo, eu apoio, obrigada pelo trabalho foda. E de fato, ela é uma apoiadora maravilhosa, obrigada, Cíntia. Muito obrigada, a gente ama todos vocês. No post sobre os autores, né, no primeiro post que a gente fez falando dos autores, que a Simone analisa, a Elise comentou: gente, tô viajando e ouvindo desde o começo da temporada do livro. Maravilhoso, estava batendo a cabeça sozinha tentando entender. Obrigada. Pois eu entendo como é que é bater sozinha a cabeça pra tentar entender. E a gente adora todos esses comentários também de vocês contando sobre a experiência de ler o livro junto com a gente, né? Então, inclusive, quem leu, né, com a gente, quem também, como a Elise falou, assim, que a gente ajudou e tal, manda lá pra gente por DM, conta pra gente como foi, tipo, todo esse processo, sabe? Porque vai ser bem legal a gente falar sobre isso também na live. Sim, e cara, esse próximo comentário, ele é muito engraçado. E foi, acho que, um dos momentos que eu me senti mais influenciadora, assim, né? Porque a gente influenciou realmente a ação. Sim, me senti muito dessa influencer. Ouvinte que comentou: por causa desse episódio, mudei até o meu nome do usuário, hahaha. E aí eu fui ver e o nome dela, o @ dela, né, é Elemento de Risco. Pra quem não lembra, Elemento de Risco tava numa das frases daqueles autores que a gente citou no último episódio, que ele disse que as mulheres eram elementos de risco. Acho que era o Claudel, né? E aí foi muito bom, véi. Realmente eu me senti muito influenciadora e eu adorei, assim, que a pessoa também
achou engraçado. Sim, foi muito engraçado. E colocou no próprio... a própria arroba do Twitter, não, do Instagram. Eu fiquei chocada que o elemento de risco ainda não tava sendo usado. O Não arroba. é, menina? É verdade. Mas, enfim. Era uma boa questão. E daí, nesse mesmo post, a Frente LGB postou: Paul Claudel era irmão de Camille Claudel, grande escultora que sofreu imensamente por ser a mulher talentosa que era. Sua história nos diz muito sobre como a sociedade machista trata mulheres geniais. Olha só, eu não sabia disso. Eu também não. Eu até lembro que quando eu procurei Claudel... Achei foda. Eu só joguei Claudel, assim, no Google. E aí eu tinha achado uma mulher também. Mas eu não tinha parado pra ler sobre ela. E nem tinha visto que ela era irmã dele mesmo. Então... É aquilo, né, gente? Eu lembro muito do coisa lá do Se Shakespeare tivesse uma irmã. E... total, Virginia Woolf, É foda, né? Quantas irmãs de caras geniais não tem por aí, né? Irmãs, esposas, filhas. E que também foram geniais, só não foram reconhecidas, né? Sim. E por último, a Marília comentou no post sobre a cultura, né? Que reproduz os mitos. Ela falou: garotas, o conteúdo de vocês é incrível. Finalmente comprei o Segundo Sexo e tenho certeza que vou maratonar o podcast de vocês quando ele chegar. Continuem. Então, Marília, se você já terminou a sua maratona, então você tá nesse episódio, que é o último. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada por maratonar e por ter comprado o Segundo Sexo. A gente fica muito feliz de ouvir de mulheres falando que compraram, que começaram a ler, que voltaram a ler, talvez, por conta do podcast, sabe? Então, realmente, eu acho que, assim, a gente tá finalizando hoje o livro, né? Os episódios sobre o livro. Mas eu fico muito feliz de pensar que isso vai estar, tipo, pra sempre. Não sei o que é pra sempre, né? Mas, enfim, por muito tempo na internet. Na internet, até quando a internet durar, sei lá. Para as mulheres que forem ler no futuro, sabe? Talvez uma mulher queira ler o Segundo Sexo daqui a 1, 2, 3 anos e ela esteja procurando material de apoio, assim, na internet sobre isso e encontre ali o pessoal é político, sei lá. E aí ela pode começar a ler e ouvir o nosso podcast junto e se interessar e tal. Então é muito interessante pensar que, tipo, a gente tá acabando agora, mas a gente sabe que muitas ouvintes novas ainda podem vir por aí, sabe? Então, é massa. Vai ser... é legal pensar nisso, né? Sim, com certeza. E é isso, pessoal. A gente vai se ver, então, nessa live que vai ser... Provavelmente vai ser dia 2, né? Que é feriado, dia 2 de novembro. Então, na próxima semana. Mas ainda não temos 100% de certeza. A gente vai divulgar lá no Instagram a data certinha e o horário também. E vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Como eu disse, se você quer nos contar sobre a sua experiência de ouvir o podcast, de talvez de estar lendo junto com a gente e tal, nos manda uma DM, nos manda um comentário que a gente com certeza vai querer ler esses comentários durante a live e falar com vocês sobre isso. Sim, e justamente nessa live a gente quer comentar um pouco sobre como foi pra gente, né, fazer a temporada, entrar mais em questões também pessoais, né, sobre isso, sobre o processo, enfim, porque realmente é um fechamento de um ciclo, né, e a gente quer comemorar com vocês. E, como sempre, temos que terminar também ressaltando que se você tiver um dinheirinho aí sobrando, se quiser contribuir com o nosso trabalho, é só entrar em apoia.se/pessoal-e-político e participar da nossa campanha de financiamento recorrente. Lá você pode apoiar com qualquer quantia a partir de R$2 e pode participar de sorteios de livros feministas que rolam todo mês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Enfim, esse aqui é o último episódio do livro e depois da live a gente vai dar uma pausa, mas a campanha vai continuar e os sorteios vão continuar também. Então é sempre bom deixar isso bem claro. Sim, pessoal. E até a próxima. Assistam a live ou ouçam aqui depois, né? Porque vai sair como formato de podcast também, né? De episódio de podcast, pra quem preferir. Então, esse vai ser o episódio 30. Fiquem de olho aqui para quando sair. E por mais que a gente já tenha terminado o livro, né? Como a Letícia falou, a gente vai falar sobre essas questões mais pessoais e como foi a produção e o que a gente acha de todo esse processo que durou aí, 7 meses, né? 7 meses, mais ou menos. Nossa, sim. E vai ser bem legal, gente.
Até a próxima, então. Até mais, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.